Olá, meu querido oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25/3. Vamos para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Vamos começar pela correção das atividades da aula anterior. Vamos começar pela página 42, as atividades foram feitas no Atlas, tá? Então aí vem algumas perguntinhas sobre o clima predominante na América do Norte. A letra A, o predominante é o clima polar. E na letra B, na região que abrange o rio Mississippi, quais são os climas que prevalecem? O temperado e o subtropical. Depois vem ali para circular de cores diferentes, de vermelho a extensão do rio Mississippi. Podem observar ali no mapa que eu já circulei para vocês poderem se localizar. E depois com a caneta azul, a região dos Grandes Lagos. Também está circulado, ok? Sobre a página 43, eu enviei um vídeo explicativo na aula anterior para vocês se basearem, tá? O estudo de hoje será no livro. Vamos continuar a estudar sobre a América do Norte e hoje vamos estudar sobre o país Canadá. Para começar, vamos citar os fatos históricos envolvendo a colonização do país em estudo. Tem aí duas bandeiras representando a França e o Reino Unido. Vamos ver o que esses dois países têm a ver com a colonização do Canadá. A colonização do Canadá foi iniciada em 1554, tá, pelos franceses, quando o navegador Cartier desembarcou no Rio São Lourenço. A região ficou conhecida como Nova França. Logo depois, no século XVIII, houve vários enfrentamentos armados entre França e o Reino Unido, tá? E nisso saiu, vamos dizer assim, vitorioso o Reino Unido, pegando uma parte ali do território do Canadá, onde já estavam os franceses. Então, esses fatos históricos estão relacionados com esses dois países, por isso a colonização do Canadá é feita entre franceses e ingleses, ok? Aí vamos aí os dados geográficos sobre o Canadá para vocês entenderem melhor. Ele é o maior país da América, tá? Não do planeta, só perde para a Rússia. A população está estimada em 37 milhões de pessoas. A capital é Ottawa. A moeda vigente é o dólar canadense. Os idiomas oficiais são o francês e o inglês, justamente por causa da história da colonização. Tipos de vegetação, tundra e pradarias, que nós vamos ver no decorrer da aula. E os tipos de clima também, que são predominantes. A bandeira do Canadá, tá? Essas duas listas vermelhas simbolizam os dois oceanos, de um lado Atlântico, do outro Pacífico, que está envolvido o território. E vamos destacar aí a folha que está no meio e qual o significado dela. Vamos aprender aí. É a folha de bordo que fica no meio da bandeira do Canadá. Umas pessoas chamam de bordô, outras chamam de bordo, tá? Fica no centro da bandeira, que possui 11 pontas, e trata-se de uma ilustração da folha dessa árvore, que é uma planta comum encontrada por toda a região canadense. Então, como ela é muito comum no território, ela se tornou o símbolo nacional. Estamos estudando a América do Norte, tá? Aí está a localização do país em estudo. Aí é o mapa da América do Norte e a região do Canadá que nós vamos estudar, essa parte lilás. O Canadá aí está o mapa do Canadá, de toda a região, e vamos aprender como ele é dividido, tá? Toda a região do Canadá. O Canadá é dividido em províncias e territórios, tá? Então, na parte de cima, as províncias, né, que fazem parte do Canadá, e alguns territórios. Mas o que significa províncias? Qual a diferença entre províncias e estados, que é a divisão do Brasil, por exemplo? O que quer dizer província? Vamos lá. É uma denominação para uma divisão territorial utilizada em muitos países. Então, muitos países utilizam a palavra província e outros países
utilizam a palavra estados, tá? No caso do Canadá, a província pode ser uma unidade de federação, que parece com os estados brasileiros. Entretanto, dispondo de certa autonomia e alguns poderes de soberania, tá? Então, aqui nós vamos ver aqui no Brasil, que são divididos por estados, e eles têm os seus governadores, os seus prefeitos, e lá as províncias elas têm uma certa autonomia, mas são divisões também do território, assim como no Brasil, só a denominação que é diferente, tá? E com isso vamos citar algumas cidades canadenses importantes que fazem parte dessas províncias. Então eu coloquei a foto, o nome da cidade, e vou citar de qual província ela pertence. Por exemplo, a cidade canadense de Toronto fica na província de Ontário, tá? É uma cidade de destaque, desenvolvida, que faz parte dessa província. É como se fosse a capital de um estado, tá? A cidade de Montreal, que faz parte da província de Quebec, tá? Outra cidade de destaque é Vancouver, que faz parte da província de Colúmbia. E outra cidade importante que é Ottawa, que é a capital do Canadá. Agora vamos falar sobre a hidrografia canadense. Vamos destacar aí a região dos Grandes Lagos e o Rio São Lourenço, onde se situa, a maioria da população. Então, aí onde está circulado os Grandes Lagos e a entrada do Oceano Atlântico pelo Rio São Lourenço, que é onde se situa a maioria da população, nessa divisa aí com os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos fazem fronteira. Então, a população canadense se localiza nessas regiões que eu acabei de citar, justamente por causa das indústrias, do comércio que ficam próximo dessas regiões. E também por causa do clima mais ameno, pois o clima no Canadá, em algumas regiões, é extremamente frio. Então, eu coloquei essa imagem aqui representando os Grandes Lagos. Lembrando que o Canadá é um país que possui uma quantidade muito grande de água potável, tá? E a importância do Rio São Lourenço. Vamos aí aprender sobre o Rio São Lourenço, circulado aí de vermelhinho no mapa. O Rio São Lourenço liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico, tá? É apenas uma parte de um longo sistema que permite aos navios vindos do oceano chegar às zonas industriais e rurais da região dos Grandes Lagos. Por isso que eu falei que a população se localiza mais nessa região. Isso torna o São Lourenço muito importante para a economia dos Estados Unidos e do Canadá. Como os dois países fazem fronteira, dependem dessa abertura desse rio que faz ligação com o Oceano Atlântico. Então, os grandes navios com exportações e importações chegam nesse local e fazem a travessia. Então, ele é benefício, o Rio São Lourenço é benefício tanto para os Estados Unidos como para o Canadá. E agora vamos destacar as Cataratas do Niágara, que faz divisa também com os Estados Unidos e o Canadá. É uma região ali na fronteira bem dos dois países. São quedas d'água, né, que se chama Niágara, as cataratas, e aí nós vamos falar, isso faz parte da hidrografia do Canadá, e vamos ter aí um momento de curiosidade sobre essas cataratas. Vamos ver do que se trata? Vamos ter aí esse momento curiosidade sobre as cataratas do Niágara. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau? Nem me venham dizer que não é da época de vocês, tá? Desenho do Pica-Pau, histórico, as historinhas, desenho animado desse personagem. Tem um episódio onde é baseado nas quedas das cataratas do Niágara, tá? Nesse episódio, os personagens descem de barris de madeira, tá? Descem, né, as cataratas do Niágara em barris de madeira. E aí, quero que despertem a curiosidade de vocês e pesquisem sobre isso, nesse episódio aí, que os personagens descem desses barris. Isso aconteceu de verdade. E aí eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? Aqui nessa foto,
A imagem do desenho é de turistas visitando as cataratas, que ficou bem parecido com o episódio do desenho, tá? Essa parte do desenho, ok? Então esse foi o momento curiosidade, já que no desenho sempre era citado as cataratas do Niágara, e aí vocês vão pesquisar sobre essa parte do desenho que fala sobre essa descida aí desses barris, tá legal? Mas o contexto principal é falar sobre as cataratas do Niágara, essas quedas d'água que ficam entre os Estados Unidos e o Canadá, tá? Voltando ao foco, vamos deixar aí esse momento curiosidade de lado. Vamos voltar ao estudo sobre o Canadá. Vamos falar sobre os tipos de clima. Já vimos aí na correção um pouquinho. Então, os tipos de clima predominantes são o polar, temperado e o subtropical. Então, já sabe que o clima no Canadá é mais frio. As vegetações estão ligadas com o clima. Já falei para vocês que vegetações e clima andam juntos. Então, nós vamos ter as vegetações de taiga ou coníferas, tundra e pradarias. Todas essas vegetações adequadas ao tipo de clima frio do Canadá. Sobre o relevo, vamos destacar aí as montanhas rochosas, que pegam uma parte do Canadá e também dos Estados Unidos. E para finalizar, não poderíamos deixar de falar sobre economia, tá? O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tá? Tá aí escrito, ó, o Canadá é um país desenvolvido, possui um dos maiores índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, estudamos ano passado. Então, quais são os 3 critérios avaliados pelo IDH? Educação, saúde e renda per capita. Então, sabe-se que se ele tem os maiores índices de IDH, esses 3 critérios estão bem avaliados. O Canadá é o 3º maior explorador de minérios, é uma potência pesqueira, podendo destacar salmões e bacalhau. E as indústrias canadenses, como eu já havia falado, estão concentradas entre o Rio São Lourenço, Grandes Lagos e nos arredores de Vancouver. Então, grandes indústrias e a população se localiza mais nessa parte. Bem, amores, foi a aula de hoje concluída sobre o Canadá. Espero não ter ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida é só falar comigo, mandar um recado, tá bom? As atividades vão ser de revisão do primeiro bimestre. Vou mandar pelo grupo da turma de vocês, para vocês poderem realizar a atividade, tá bom? Queria desejar para vocês muito amor nesses tempos difíceis. Vamos ter calma, vamos ter fé, que tudo vai passar, tá ok? Um grande beijo para vocês.